Abra a Bíblia comigo, irmãos, por gentileza, em Atos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. Eu queria pregar para vocês nessa manhã ao tema, o dia de Pentecostes. Essa mensagem é do versículo 1 até o versículo 36. Só que nós iremos dividir essa mensagem. Hoje eu quero ir do versículo 1 até o 13. Semana que vem eu quero ir do 14 até o restante. Espero que dê certo. Amém? Amém. Podemos começar? Dia de Pentecostes. Irmãos, muita coisa é falado sobre esse dia de Pentecostes. Eu cresci numa igreja que cantava assim, ó. Cadê a Thaís? Thaís cantava assim lá na igreja que eu era, ó. No dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu, foi Deus quem mandou o vento. Quem lembra? E o vento obedeceu, era fogo para todo lado, era brasa viva e que poder. Era o dia de Pentecostes que eu quero ver. Então eu queria que a gente analisasse esse dia de Pentecostes, para a gente tentar entender de fato do que se trata o dia de Pentecostes. Isso está em Atos capítulo 2. Se você voltar em Atos capítulo 1, você vai lembrar do contexto. Jesus, numa sexta-feira, ele morre é crucificado às 9 da manhã, morre às 3 da tarde, entrega o seu espírito às 3 da tarde. Sábado, ele está com o Pai e o seu corpo na sepultura. Domingo pela manhã, ele ressuscita. Aparece a Maria Madalena, as outras mulheres, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, aos discípulos sem Tomé, aos discípulos com Tomé, aos 500 discípulos, aos discípulos na pesca maravilhosa. Ele passa, depois da Páscoa, 40 dias glorificado aqui nessa terra, 40 dias. Jesus morreu, irmãos, em um domingo de Páscoa, ou seja, quando os judeus estavam comemorando a libertação do Egito. Jesus, naquele momento, naquela festa judaica, entrega-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que a ceia do Senhor e também o seu sacrifício é muito maior e muito mais completo do que simplesmente a saída do Egito, simplesmente a Páscoa judaica. Hoje nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram. Nós não saímos do Egito para comemorarmos isso. Nós comemoramos a Páscoa porque é o dia da morte e da ressurreição de Cristo, é diferente. Você não é judeu, você é cristão. Então você comemora segundo Cristo, segundo o Novo Testamento. Depois que ele morre e ressuscita, ele aparece aos seus discípulos durante 40 dias, com o corpo glorificado e ressurreto. Depois ele sobe aos céus. Aí chegamos em Atos 1. Ele é assunto aos céus. Os discípulos estão vendo e os anjos disseram, este mesmo Jesus que subiu é o mesmo que desceu. 10 dias depois, se cumpre a profecia, se cumpre a promessa, as palavras dos profetas e as palavras de Jesus. Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que os discípulos fizeram? Depois que ouviram estas palavras, foram para uma casa, foram para o cenáculo desta casa. E ali, a Bíblia mostra para nós, no capítulo 1, versículo 15, que 120 pessoas estavam reunidas naquele lugar, no cenáculo, dentro de uma casa, em Jerusalém, aguardando a promessa de Cristo, que também era a promessa de Joel, que também era a promessa de Jeremias, que também era a promessa de Ezequiel. Então agora, irmãos, chegamos no capítulo 2, no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? É outra festa judaica. Penta, 5, 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoram uma festa de Pentecostes, a festa da colheita, para que pudessem agradecer a Deus pelos frutos colhidos da terra. Essa festa durava uma semana. Tinha algumas festas muito importantes em Israel. A festa da Páscoa, a festa da primícia, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa da expiação, a festa das trombetas e etc. No dia em que Israel estava comemorando o Pentecostes, o fim da colheita, acontece algo que mudaria para sempre a história da igreja. Acontece algo que mudaria para sempre o rumo do povo de Deus. Versículo 1 do capítulo 2.
ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, no último dia da festa, essa festa era 7 dias, durava 7 dias. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2 perguntas nesse versículo. Todos quem? Todos os 120, que aparecem no capítulo 1, versículo 5, junto com Pedro, os demais discípulos, os demais apóstolos, aguardando a promessa de Cristo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Qual lugar? O versículo 13 do capítulo 1, o cenáculo. Olha lá comigo, vamos ler o 13, 14 e 15 para a gente entender isso, do capítulo 1. Vamos do 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha a assembleia de umas 120 pessoas. Só até aqui. Então, onde eles estavam? No cenáculo. Quantas pessoas? 120. A igreja, então, estava reunida ali, irmãos, com 120 pessoas, aguardando a promessa do Senhor. Agora, olha o versículo 2, do capítulo 2. De repente. Irmãos, não foi com uma hora marcada pelos homens. Foi de repente. Não foi algo promovido pelos homens. Algo que, vou falar daqui a pouco. Mas não foi algo marcado pelos homens. Foi de repente. Nós temos um costume, às vezes, de colocar nome nos cultos, né? Não é que seja errado. Mas é assim, culto do milagre. Quarta-feira, 7 horas. Culto da libertação. Geralmente é sexta-feira. E geralmente é 19h30. Culto da bênção. Geralmente é quinta-feira. Como se a gente pudesse separar uma data e um horário para as coisas que vêm do alto, irmãos. E a gente não consegue fazer isso. As coisas que vêm do alto não são programadas por quem é de baixo. E sim por quem é de cima. O avivamento, a cura, a bênção, a vitória. Irmãos, isso tudo vem, se Deus quiser, de cima para baixo. Não de baixo para cima, não tem como marcar. Só que aqueles homens tinham uma promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então eles estão reunidos aguardando essa promessa. Eles não estão marcando a data para a promessa, eles estão aguardando a promessa. Você tem uma promessa de Deus, irmão, não coloca a data não, só aguarda. Quem colocou a data é Deus, quem coloca a data é Deus, quem vai colocar a data é Deus. Você só está aguardando. E os discípulos estão aqui aguardando. Só que o texto mostra para nós, de repente. Irmãos, Deus faz algumas coisas na nossa vida de repente. Só que não é de repente assim, ó, me pegou de surpresa, não. É de repente assim, no tempo dele, mas eu estou esperando. Irmão, Deus tem coisa para a sua vida? Ele já falou alguma coisa para a sua vida? Você vai esperar, só que vai acontecer quando? De repente, no tempo dele, só que você está esperando. Só que você está aguardando. De repente aconteceu algo lá naquela casa, no cenáculo, onde eles jantavam, onde eles almoçavam, onde eles se reuniam, na parte alta da casa. Eles estavam ali e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha isso que interessante. Primeiro, não veio um vento naquela casa. Nós geralmente costumamos falar que no dia de Pentecostes o vento arrebentou com a casa toda e entrou tudo. Nós costumamos ver vídeos de irmãos muito bem intencionados fazendo aquela remonstragem, né, daquele dia, como se a casa tivesse todo mundo quieto e aparecesse um vento e balançasse a casa toda. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um som de um vento impetuoso. Apareceu um som de um vento impetuoso. E o texto diz que eles estavam ali assentados. Talvez orando. Possível. Talvez almoçando. Possível também. Talvez jantando. Possível.
Talvez conversando e batendo papo? Pode ser que sim. Só que o mais certo é o versículo 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eles estavam orando, clamando, eles não estavam ali à toa. Eles estavam clamando, orando, vivendo uma vida de oração juntos. Irmão, tem uma música antiga que diz assim: se começarmos a orar, quem lembra dessa? Este templo treme. Se começarmos a orar, este templo treme. Teve oração hoje, Bebete, às 9? Todo domingo, antes das nossas reuniões, às 9 da manhã, nós reunimos no cenáculo, lá na parte de cima, para orar. 120 pessoas já, Bebete, ou não? Quase 120. Um dia nós vamos chegar com 120 da oração. Só que perceba comigo, irmãos, eles estavam ali orando, possivelmente. O certo é, eles estavam assentados, vivendo juntos, uma vida diária, comum. Quando o som entrou naquela casa de um vento impetuoso, e a palavra vento aí é pneuma, é a mesma palavra para espírito. Agora o versículo 3 é o milagre, e o 4 também. Versículo 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não línguas de fogo, línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Irmãos, a palavra fogo e a expressão fogo na Bíblia, muitas vezes significa condenação, juízo, lago de fogo e enxofre, batismo com fogo, juízo, condenação. Só que aqui o fogo aparece como bênção, como purificação, como algo bom. Quem é que vai decidir? O contexto. O contexto vai dizer. O contexto da passagem nos diz respeito à palavra que aparece. A palavra fogo, muitas vezes, condenação. Aqui a palavra fogo é uma bênção, é uma língua como de fogo, junto com um som impetuoso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está na Igreja Batista, você sabia disso? Igreja Batista. Só que isso aqui é uma passagem para pentecostal nenhum botar até feio. Tem língua, tem fogo, tem som, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Aí o versículo 4 vai mostrar para nós o propósito e o objetivo. O som apareceu como um vento, a língua como de fogo desceu sobre eles. E aí o texto do versículo 4 mostra para quê. Pelo menos começa a mostrar para quê, e a partir do 5 veremos para quê de fato. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo. Todos quem? Os 120. Todos os 120. Aqueles que estavam no cenáculo. Irmãos, presta atenção. Este fenômeno, este dia, este cumprimento, desceu só em Pedro? Não. Desceu só em João? Não. Desceu também em Maria, desceu em outras mulheres. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A missão não era apenas de Pedro. A missão não era apenas de Maria. A missão não era apenas de João. A missão não era apenas de Mateus. A bênção não era apenas para Tiago, para Bartolomeu, para Judas, Tadeu. Não, a missão era para todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora o texto diz que eles passaram a falar em outras línguas. A expressão aqui é héteros glossas. A palavra glossa no grego significa duas coisas. Ou órgão do corpo, língua, ou outro idioma. Héteros é diferente, que não é semelhante. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros órgãos do corpo. É isso? Não. Em outros idiomas que eles não conheciam. Cheios do Espírito Santo, agora eles passam a ter a capacidade de falar em outros idiomas, idiomas diferentes do hebraico. Agora, de onde vem tudo isso? Versículo 4. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não vem de mim. Não vem do Jonas. A irmã Esté é crente, uma mulher de Deus. Mas não vem da irmã Esté. Vem do Espírito. A Bebete está aqui, líder da oração da nossa igreja. Não vem da Bebete, vem do Espírito.
Pedro, Tiago, João estavam lá, não vieram dele. O texto diz, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então agora essa manifestação vem, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. E na semana que vem nós veremos que isso é cumprimento de profecia. Pedro diz, a partir do versículo 14, que é cumprimento de profecia. E veremos na semana que vem as profecias que envolvem este dia. Só que até agora o que importa para nós é a profecia se cumpriu. Jesus disse que o Espírito Santo seria derramado em João 16, em João 14, e cumpriu. Está aqui, o Espírito Santo foi entregue à igreja. O que o Espírito Santo fez com que os 120 fizessem? Falassem em outros idiomas, falassem em outras línguas. Aí vem o versículo 5. E a partir do versículo 5, irmãos, eu queria que você prestasse bastante atenção. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Homens piedosos me lembra, por exemplo, algumas passagens da Escritura que dizem respeito a homens que não eram de Israel, mas que gostavam, aceitavam, abraçavam a lei de Israel, mas que não praticavam a circuncisão. O homem que circuncidava era um prosélito. O homem que não aceitava a circuncisão era um homem piedoso. Só que olha isso, vindo de todas as nações debaixo do céu. Isso aqui precisa ser muito bem compreendido e entendido. Nós estamos na festa de Pentecostes, Jerusalém está cheia de pessoas de todos os lugares do mundo, e nesse momento, em Jerusalém, quando tem pessoas de todas as nações do mundo, Deus dá àqueles homens o dom de falar em outras línguas, o dom de falar em outros idiomas. E aí o versículo 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aqui essa palavra língua, irmãos, não é glossa, é dialecto. E dialecto também significa idiomas. Então você percebe agora a bênção, os 120, cheios do Espírito Santo e estão falando em outras línguas. As pessoas de todas as nações que estavam em Jerusalém compreenderam a verdade na sua própria língua. É como se estivéssemos reunidos e cada um aqui recebesse o Espírito Santo nessa profecia e chegasse gente aqui no Mangabeiras de todas as nações do mundo e a Thaís começasse a falar em português, o Tarley começasse a falar em inglês, o Rodrigo começasse a falar em espanhol, o Jonas começasse a falar em chinês. É chinês ou é mandarim chinês? Mandarim? Sei lá, chinês, mandarim, sei lá. Fala como que o pessoal da China entendesse. Eu começasse a falar em árabe e a turma começasse a ouvir cada um, e o espanhol se chegasse em um, o inglês, o americano se chegasse em outro, o inglês se chegasse em outro, o da China se chegasse em outro, e eles estão ouvindo agora as grandezas de Deus na sua própria língua. Por que isso é uma bênção? Porque o evangelho até aqui, a palavra de Deus até aqui, estava presa apenas a Israel. Só Israel ainda tinha as grandezas de Deus. Só que Jesus falou que quando o Espírito Santo descesse, eles tinham que ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. O evangelho não seria preso, irmãos, apenas a Israel. As nações também ouviriam das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Só que os judeus eram iletrados. Os judeus eram galileus. Os judeus não tinham curso de idioma A e idioma B, não. Só que eles foram levantados por Deus para a expansão da pregação. Então o que é que Deus dá a eles? A capacidade de falar em idiomas não estudados para expandir a pregação do Evangelho. Versículo 7, estavam, pois, atônitos, surpresos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aqui estão falando, galileus, está vendo? Da Galileia, da parte alta de Israel, uma região rejeitada, uma região sem dinheiro, uma região pobre, uma região sem estudo. E agora aquele povo que está ouvindo cada um no seu idioma, olha para aquele povo e fala assim, mas esse povo não é galileu?
Na Galileia não tem Wizard. Na Galileia não tem curso de português, espanhol, não tem nada disso. Só que eles estão falando em idiomas que eles não estudaram e a multidão perplexa. A multidão está assim, esse povo não tem capacidade de fazer isso. Só que esse povo está fazendo isso. Só que está fazendo isso por quê? Versículo 4. Segundo o Espírito concedia que fizesse, que falasse. Irmão, se prepare para fazer coisas que você não tem capacidade. Eu preciso me preparar para fazer coisas no reino de Deus que, olhando para mim, não existe a menor possibilidade. Mas é assim mesmo. É Deus que te capacita. Você precisa do Espírito Santo em você para os dons. Você lembra da série de dons que nós fizemos aqui, 4 domingos? Estudamos Efésios, estudamos Romanos, estudamos 1 Coríntios. Estudamos outro. 2 Coríntios e 1 Coríntios. E por quê? Você não pôs na outra no YouTube, não? Depois nós vamos conversar, Bruno. Isso, tá bom. Mas nós fizemos aqui uma série sobre os dons da Bíblia, a capacidade que Deus dá aos homens para realizar a missão. A capacidade vem de Deus, irmãos. Geralmente a gente olha assim, mas como é que esse menino pode fazer um trem desse? Como é que esse menino pode falar um negócio desse? Como é que essa menina pode cantar desse jeito? Como é que aquele homem pode ser usado daquele jeito? Irmãos, não vem dele, vem de Deus. E a gente continua perplexo, olhando às vezes as pessoas que Deus usa nos nossos dias. Como é que esse povo pode fazer isso, irmãos? A capacidade sempre veio, sempre vai vir, sempre virá, é para sempre, de Deus. Esse povo não é galileu? O versículo 7. Agora, a prova de que eles estavam falando outros idiomas é o versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Eles vieram de várias nações do mundo, irmãos. Chegaram em Jerusalém, mas eles não precisaram ouvir em hebraico as grandezas de Deus. Eles ouviram na sua própria língua materna. E tinha mais de 15 nações reunidas ali. E a prova disso é o versículo 9, 10 e 11. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, o dia de Pentecostes foi um dia marcado e separado por Deus para provar ao mundo que o Evangelho e que a palavra de Deus e que o povo de Deus não era apenas aqueles de Israel, era o mundo inteiro. E agora, com este dom de línguas, os discípulos estão capacitados para levar o Evangelho ao mundo inteiro. No capítulo 8 a gente começa a ver a igreja saindo, mas perceba, capítulo 1 promessa, capítulo 2 cumprimento, capítulo 3 Pedro e João pregam em Jerusalém, capítulo 4 Pedro e João pregam em Jerusalém, capítulo 5 Pedro e João pregam em Jerusalém, capítulo 6 eles escolhem diáconos em Jerusalém, capítulo 7 Estevão prega aos fariseus em Jerusalém, eles não saíram. Mas a promessa era, fiquem em Jerusalém até que vocês fossem revestidos de poder. Foram revestidos, eram para dar no pé, eram para sair de Jerusalém, mas não saíram. Chegamos no capítulo 8 de Atos. E no capítulo 8 de Atos, Filipe vai agora pregar na Samaria, eles abraçam a fé e Pedro e João vão até Samaria para que eles recebessem também o Espírito Santo, os samaritanos. Mas por que é então que eles ficaram em Jerusalém esse tempo todo? Irmãos, os discípulos se parecem conosco. Às vezes Deus manda você ir, você fica. Às vezes Deus manda você ficar, você vai. Deus nos dá uma direção e às vezes a gente não obedece. Aí o que Deus tem que fazer? Deus tem que mudar a situação para ver se a sua ficha cai.
para ver se você obedece. O que aconteceu em Atos 8? Depois da morte de Estevão, em Atos 7, a partir de Atos 8 começa uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém. E por causa da perseguição, os discípulos saíram de Jerusalém. Não por causa da palavra de Jesus, que era para eles saírem, por causa da perseguição. Não tem aquele ditado, carro apertado é que canta. Irmão, às vezes não acontece nada na sua vida, você não obedece a Deus. Tem que acontecer algo difícil para você ir lá e obedecer. A mesma coisa os discípulos. Jesus já tinha falado, quando desceu o Espírito Santo, vai embora. Eles ficaram. Estevão pregou, apedrejaram Estevão. Saulo consentia com a morte de Estevão. Atos 8:3 diz que Saulo assolava a igreja de Cristo. E por causa dessa grande perseguição, aí eles se espalharam. Mas a promessa era para se espalhar quando descesse o Espírito Santo. Mas mesmo, irmãos, com a inércia dos discípulos, Deus soberano ainda tem os seus propósitos. Pedro e João estão curando em Jerusalém, mesmo sendo que era para eles já terem saído de Jerusalém. Irmão, Deus te usar no lugar não quer dizer que você tem que estar ali. Você tem que obedecer a palavra. Você pode estar sendo usado, está sendo lindo, mas Deus já mandou você sair. Ou então já mandou você chegar. Não tem muito a ver, irmãos, com a performance, e o resultado tem a ver com obediência. Os discípulos estão sendo usados em Jerusalém, mas já era para eles terem saído. E em Atos capítulo 8, eles saíram. Até que enfim. Só que até aqui, voltando para o nosso texto, eles estavam em Jerusalém. E os homens agora das demais nações, vamos contar aqui, ó, olha só para você ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 nações diferentes em Jerusalém, e cada uma ouvindo a grandeza de Deus na sua própria língua materna, porque eles receberam dons de idiomas, e a partir daquele momento, cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus na língua materna de cada nação que estava ali. Aí o versículo 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam, perguntavam, questionavam uns aos outros: que quer isto dizer? O que está acontecendo aqui? Que confusão é essa? Que bagunça é essa? Irmãos, o Espírito Santo desceu sobre quem ouviu ou sobre quem falou? Falou. Não sobre quem ouviu. Quem falou estava cheio do Espírito Santo. Quem apenas ouviu não estava cheio do Espírito Santo. Quem falou estava entendendo. Quem ouviu não estava entendendo nada. O que isso quer dizer? Que dia que é esse? E os discípulos que já tinham a promessa e estavam falando em outros idiomas, estavam lá no dia de Pentecostes. De fogo a casa encheu. Já estavam entendendo. E estava glorificando e exaltando a Deus. Irmão, só quem é cheio do Espírito Santo consegue entender as coisas do Espírito. Não adianta você tentar entender. Paulo disse em 1 Coríntios 2 que as coisas espirituais são discernidas de forma espirituais. O Espírito Santo te capacitou, te encheu. E você já sabe o que está fazendo, para onde você está indo, mas tem gente que não está entendendo, que não está sabendo, e você está perdendo tempo tentando convencer o outro que você foi chamado por Deus e que você está cheio do Espírito Santo. Você não tem que fazer isso, não. Você só tem que fazer a obra. Você vai estar fazendo a obra, vai estar pregando, vai estar evangelizando, vai estar anunciando. E o povo lá da sua casa, o povo da sua família, o povo do seu bairro está assim: mas o que isso quer dizer? O que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo com Beltrano? Irmãos, você está cheio do Espírito Santo, eles não. Você está comissionado para fazer a obra, eles não. Nem tudo que Deus chamou você para fazer, irmãos, todo mundo vai entender. Não vai entender. Muita coisa as pessoas não entendem, não compreendem. Mas por que você é assim? Por que você é crente? Por que você passou para os crentes? Por que você passou para os crentes? Eu estou cheio do Espírito Santo. Estou arrependido dos meus pecados. Porque eu percebi que eu estava indo para o inferno. E que eu percebi que eu precisava de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens.
Porque agora eu entendi que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Por isso que eu passei para os crentes. É assim, irmão. E aí seu tio não entende, sua mãe não entende, seu pai não entende, sua vizinha não entende. Irmão, não interessa. Interessa o que, se você entende o que Deus está fazendo no seu coração. A multidão está lá, o que isso quer dizer? E os discípulos estão sendo usados por Deus. A prova de que tem gente que não apenas não entende, como também escarnece, é o versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Eles não confundiram e disseram, parece que estão bêbados. Não. Olha, deixa eu tentar entender. Eu acho que eles estão bêbados. Não, irmãos, eles zombaram do dia de Pentecostes. Zombaram da manifestação do Espírito Santo. Zombaram da capacitação que Deus deu aos 120 que estavam no cenáculo. Zombaram. Irmãos, no nascedouro da igreja, como nós conhecemos, já tem zombaria. Você não quer ser zombado? Deixa eu te explicar uma coisa. Já tem 2023 anos de zombaria para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Evoluíram na zombaria. Cada dia é uma zombaria nova. Estão atualizando a zombaria dia após dia. E nunca vão parar de zombar de nós. E que bom que é assim. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, quem não está cheio do Espírito Santo, não entende o Espírito Santo, então só sobra para eles zombar, criticar, zoar. Já foi zombado na faculdade, na escola? Já foi zombado no trabalho, em casa, na família? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, que é Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote, Maria, as demais mulheres, estão sendo zombadas aqui. Zombados, né? Aqui. E glória a Deus por isso. Por que eles estavam sendo zombados? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Por que eles estavam zombando dele? Porque eles estavam sendo usados por Deus. Eu quero é que me zombem. Eu quero é que me critiquem. Eu quero é que falem mal de mim. Se eu estiver sendo usado por Deus. Estou nem aí. Você também tem que ser assim. Agora percebe, irmãos, eles não estavam embriagados. Isso aqui já é matéria para domingo que vem. Eles não estavam embriagados. Eles estavam recebendo o cumprimento de uma profecia. Agora percebe, irmãos, 3 motivos claros na Escritura para que aqueles que receberam o Espírito Santo começassem a pregar em outros idiomas, a falar em outros idiomas. 3 motivos. Primeiro, para a evangelização a outros povos, já falamos aqui. Segundo motivo, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo diz que o dom de línguas é para que o judeu descrente seja julgado com este sinal. O judeu que não creu no Senhor Jesus, agora está vendo as grandezas de Deus falado em outros idiomas. Isso é juízo para eles. Segundo motivo. O terceiro motivo, irmãos, é inverter Babel. E aí nós voltamos para Gênesis 11. Vocês lembram de Babel? O que é Babel? Babel é confusão, a palavra Babel. Daí vem Babilônia, o império que destruiu o Reino do Sul. Babel, nos dias de Babel, os homens estavam desobedecendo a Deus, só para variar. E desobedecendo a Deus, eles construíram uma torre, com medo talvez de um novo dilúvio, mas principalmente para fazer o seu nome grande conhecido, e também para não se espalharem pela terra, quando Deus mandou espalhar pela terra. Todo mundo falava, irmãos, uma mesma língua. Aí em Babel, Deus diz assim, a Santíssima Trindade diz, desçamos e confundamos a língua deles. Cada um ali no dia de Babel, Gênesis 11, depois do dilúvio de Noé, começaram a falar em outros idiomas, tiveram que se espalhar, porque eles já não estavam entendendo mais. Agora é Deus, irmãos, unindo as pessoas pelas línguas diferentes. Em Babel, ele separou pelas línguas diferentes. Aqui ele está unindo pelas línguas diferentes, porque o assunto é o mesmo. A grandeza de Deus. E o evangelho chegando a todas as nações. O versículo 14, até o 21, é Pedro explicando pelo Antigo Testamento o que estava acontecendo. A partir do 22, é Pedro incentivando, exortando
aqueles irmãos a continuarem na fé. Porque o dia de Pentecostes, irmãos, não pode ser algo somente histórico. Você não pode olhar com saudosismo para o dia de Pentecostes, 2023 anos atrás, dizendo que coisa maravilhosa o que Deus fez ali, irmãos. Ele continua fazendo. É para nós também. Domingo que vem veremos que é para aqueles que estão perto e que estão longe, para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Então nós temos a ver com isso também. O livro de Atos é um livro histórico, narrativo, é claro que é. É uma história do que aconteceu. Nem tudo aqui é doutrina, nem tudo é doutrina. Nem tudo vai repetir de novo. Mas o texto de Atos 2 diz que isso aqui é para nós. Receber o Espírito Santo na sua conversão, ser selado com o Espírito Santo. E receber dons de Deus para expandir a pregação do Evangelho em qualquer lugar deste mundo. Isso é para nós também. Domingo que vem a gente vê isso. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar? Estamos reunidos, irmãos, com um só objetivo: darmos glória a Deus e sermos usados por Ele. Aqueles irmãos estavam 120 reunidos e nós estamos aqui reunidos. O Espírito Santo já desceu, isso é um fato, é uma realidade. Mas Ele pode nos encher nessa manhã. E enquanto a gente canta, louva a Deus, ore, faça dessa canção uma oração. E peça a Deus para ser cheio do Espírito Santo.